Por falta de segurança, visita da presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, ao presídio da Aparecida de Goiânia é cancelada. Justiça determina que o GTF e a União iniciem em até 60 dias o tratamento de radioterapia para pacientes com câncer. Violência, casos de estupro crescem 32% em 2017. Alerta? No ano passado, cerca de 23 mil raios atingiram a região do Distrito Federal. Saiba quais são os cuidados necessários para evitar acidentes. Boa noite, eu sou a Carolina Vilela e você acompanha agora o Band Cidade, segunda edição. Seja bem-vindo. Mesmo com a garantia de segurança dada pelo governador de Goiás, Marconi Perillo, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, desistiu de visitar o complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Veja os detalhes na reportagem. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Carmen Lúcia, ficou por quase 4 horas reunida a portas fechadas com o governador Marconi Perillo, presidente do Tribunal de Justiça e representantes da OAB, Ministério Público e outras autoridades para discutir a crise no sistema penitenciário goiano. Em menos de 5 dias, na primeira semana do ano, foram registradas 3 rebeliões no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. A primeira delas resultou em 9 mortes. O governador entregou um dossiê para a ministra com a relação de investimentos realizados nos últimos anos pelo Estado. E rebatendo a declaração do ministro da Justiça, ele garantiu que aplicou bem a verba repassada pela União em 2017. Nós recebemos em 2017, 2016, cerca de 60 milhões de reais do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional. 60 milhões de reais. Nós investimos somente em 2017 501 milhões de reais. A ministra determinou a realização de um mutirão carcerário para avaliar os processos dos presos do regime semiaberto, para verificar se eles têm direito à progressão de pena ou outro benefício. A força-tarefa do Judiciário tem um prazo: 31 de janeiro. Carmen Lúcia também exigiu a realização de inspeções nas unidades do sistema prisional goiano com a finalidade de apreender armas em poder dos presos, que devem ser encaminhadas para destruição pelo Exército. Os presidiários também vão integrar um cadastro nacional do CNJ. São muitos presos, principalmente no interior do estado, que a gente não tem registros de até quando eles estão presos e por que eles estão presos. Carmen Lúcia também recebeu um abaixo-assinado com mais de 1.000 assinaturas dos presos, reclamando da falta de estrutura e pedindo agilidade no julgamento dos processos. Ela saiu sem falar com a imprensa e, por questões de segurança, decidiu não ir até o presídio, contrariando o que vinha sendo divulgado desde a semana passada. A ministra marcou uma nova visita ao estado de Goiás para avaliar o cumprimento das medidas. A data já está marcada, será 9 de fevereiro. Para aliviar a crise, o governador disse que serão contratados 1.600 vigilantes penitenciários temporários. Também será realizado concurso público e apresentou um cronograma de entrega dos 5 presídios em construção no estado. Formosa fica pronta agora em janeiro. Anápolis, como nós tivemos que fazer uma reforma, dado a transferência de presos daqui de Goiânia para lá no ano passado, será no mês que vem. Depois, Águas Lindas e Novo Gama até o mês de julho ou agosto, e o último é de Planaltina, que está também sendo construído até o mês de novembro. O estado vai transferir os presos considerados mais perigosos do regime semiaberto para unidades de segurança máxima. E ainda falando sobre a crise enfrentada pelos presídios de Goiás, a polícia está à procura dos 10 presos que conseguiram fugir da cadeia de Lusiânia, região do entorno. A fuga aconteceu na manhã de sábado. O presídio fica a 60 quilômetros daqui de Brasília e tem 330 presos além da capacidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os criminosos escaparam. Veja. O vídeo circula nas redes sociais e mostra o momento em que os presos fogem do presídio de Lusiânia. É possível ver nas imagens os homens forçando a barra de uma das celas para escapar. Em seguida, o grupo passa pelas grades e pula o muro. As imagens feitas por outro detento foram gravadas por volta das 11 horas da manhã do último sábado, dia 6,
E quem registrou o momento aproveitou para ironizar toda a ação. Foi outro. O sistema do Goiás. Como é que é o Goiás? Em menos de 1 minuto, 11 presos escaparam. O presídio de Lusiânia tem capacidade para 136 detentos, mas abriga 466. Ao pular o muro, um dos fugitivos quebrou a perna e foi recapturado. 10 continuam soltos pelas ruas. São eles: Aênio Vaz, Danilo Lima, Denis de Lima, Farley Viana, Jonathan de Souza, Jonatas Saraiva, Júnior de Oliveira, Lucas Belmiro, Luiz dos Santos e Magno de Carvalho. A Diretoria de Administração Penitenciária de Lusiânia disse que abriu sindicância para apurar a fuga e a segurança do local. Informou também que vai apurar como um telefone celular foi parar no local e acrescentou que já identificou quem fez as imagens e que ele vai responder às sanções na forma da lei. Se você identificou alguém, ligue para o Disque Denúncia no telefone 190 e a denúncia pode ser anônima. Olha só o que aconteceu em Águas Claras. Um motorista bêbado desobedeceu a ordem da PM e fugiu em alta velocidade pelas ruas da cidade na noite de domingo. O vídeo feito por um morador da região mostra o momento da perseguição policial. O homem foi seguido pela PM até o condomínio Imprensa 4. A PM informou que o motorista resistiu à prisão e entrou em luta corporal com um dos policiais. Ele foi levado para a delegacia de Taguatinga Sul, onde foi autuado por embriaguez ao volante, direção perigosa, desacato, resistência e desobediência. Ainda conforme a Polícia Militar, na delegacia, o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi encaminhado ao IML, onde foi constatada a embriaguez. O governo divulgou nesta segunda-feira o calendário de pagamentos do PIS/PASEP. Mulheres com 62 anos ou mais e homens com 65 anos em diante podem sacar o dinheiro na Caixa ou no Banco do Brasil a partir de hoje. Já o pagamento para pessoas a partir de 60 anos começa daqui a 15 dias. Cerca de 12 milhões e meio de trabalhadores podem ser beneficiados pela medida, injetando cerca de 23 bilhões de reais na economia. Um dinheiro extra e imediato que cerca de 6 milhões de pessoas ainda não sacaram. Tem direito ao PIS/PASEP quem trabalhou de carteira assinada de 1971 a 1988. Aposentados, portadores de alguns tipos de doença e idosos com mais de 70 anos sempre puderam sacar as cotas. No ano passado, o benefício foi liberado para mulheres que têm a partir de 62 anos e homens a partir de 65. Uma medida provisória que entrou em vigor no início do ano também reduziu a idade mínima. Um novo grupo que representa 4,5 milhões de pessoas vai passar a ter direito ao saque. Homens e mulheres com 60 anos de idade que trabalharam até 1988 e nunca sacaram poderão ter o benefício a partir do dia 24 de janeiro. Quem tem conta na Caixa vai ter o dinheiro do PIS depositado automaticamente 2 dias antes, no dia 22. Com o número do PIS e o cartão cidadão, é possível fazer o saque. Já o Banco do Brasil vai depositar o PASEP, dinheiro dos servidores aposentados que tem cota no banco. Com o número do CPF e PIS, a pessoa consegue o acesso ao saldo e ao saque. Para o novo grupo, foram disponibilizados um total de 7,5 bilhões de reais. Os valores que cada um tem direito variam. Tem pessoas que vão receber bem acima de R$1.000, outras menos. É uma situação que você não espera acontecer e acontece e você tem que tirar o que é seu. É direito. Os herdeiros, filhos e esposas de trabalhadores que morreram sem sacar as cotas do PIS e PASEP, também vão ter direito ao saque. Basta apresentar na agência a certidão de óbito e um documento que comprove o vínculo familiar. Agora, o que a gente mudou com a 813, que a gente está trabalhando para fazer o crédito automático também para os herdeiros. Então, aqueles dependentes de cotistas falecidos, alguns deles que a gente conseguir cruzar os dados com os bancos de informação do INSS, a gente vai fazer o crédito automático também. Até agora, pouco mais de 2 dos 12 milhões de beneficiários sacaram PIS/PASEP. De acordo com o Ministério do Planejamento, o volume de saques ainda está abaixo do esperado. O desconhecimento da existência do dinheiro é um dos motivos. Como muitos desses cotistas têm idade avançada,
às vezes filho, neto, auxiliar os pais e avós a verificar se não tem recursos e aí poder fazer o saque. O dinheiro é das pessoas. Agora, olha que absurdo, quase metade dos postos de combustíveis do Distrito Federal funciona sem licença ambiental. O Instituto Brasília Ambiental promete facilitar as renovações com a contratação de mais funcionários e desburocratizar as regras de funcionamento. Essa pilha de processo representa 144 postos de combustíveis que esperam análise para ter a licença ambiental. É um documento obrigatório emitido pelo Instituto Brasília Ambiental que atesta que estabelecimento não causa danos ambientais. O IBRAM contabiliza ainda que mais de 45% dos 305 postos da capital já tiveram essa licença, mas não conseguiram renovar. Chegou-se a esse número de 46% dos estabelecimentos sem a renovação de licença. E é em cima desses empreendimentos que nós vamos focar nossos esforços agora para resolver com a maior brevidade possível. A falta de funcionários pode ser um dos motivos na demora em conseguir a licença ambiental. São apenas 5 no setor. Por isso, a promessa do governo é facilitar a renovação das autorizações, aumentando o número de servidores. O IBRAM tem atualmente cerca de 5 analistas ambientais, mais a equipe de fiscalização, que é em torno de 20 auditores fiscais. A intenção é reforçar essas equipes de análise, bem como as equipes de fiscalização. Outra medida do IBRAM é desburocratizar as regras de funcionamento dos postos de combustíveis. Uma consulta pública online está aberta para que a população dê sugestões para o projeto até o final de janeiro. Vamos levar em conta aquilo que for relevante para editar uma nova instrução normativa que seja mais eficaz. A consulta pública no site do IBRAM sobre postos de combustíveis vai até o dia 31 de janeiro. Foi divulgado essa tarde o balanço da criminalidade no DF no ano de 2017. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. Para falar sobre esse levantamento, esses dados, eu vim aqui até a Secretaria de Segurança Pública para falar com o secretário Edival Novaes. Boa noite, secretário. Chamou a atenção, esse ano tivemos a menor taxa de assassinatos por 100 mil habitantes dos últimos 29 anos, é isso? Exatamente, é isso mesmo. Nós fechamos com 16,3 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes e tivemos também o menor número de ocorrências de homicídio absoluto dos últimos 15 anos. Agora, nesse levantamento, a população levou um susto aí com os casos de estupro aumentar 32% a mais. O que se deve a esse dado? Nós reduzimos também todos os crimes contra o patrimônio, que são os principais índices marcados pelo Viva Brasília, nosso Pacto pela Vida. Nós reduzimos também todos esses índices. No caso específico de estupro, nós tivemos um aumento de aproximadamente 32% do número de registros de ocorrência. Mas os casos de fato ocorridos no ano passado, esse aumento foi de 12%. Isso se deve, entre outras coisas, o grande aumento de registro na nossa política forte de solicitar à população que faça o registro de toda e qualquer ocorrência, principalmente das ocorrências dos crimes de estupro. Agora, os vem caindo, mas ainda apresentam números significativos. Por exemplo, roubos de veículos foram 4.800. O que fazer para continuar combatendo esses crimes aí e diminuir ainda mais os dados? É um número relativamente grande ainda, mas a gente precisa lembrar que a frota do Distrito Federal, ela passa de 1.600.000 veículos. Então, se a gente for analisar esse número em relação à nossa frota, ele fica bastante diluído. Mas ainda assim, as polícias, tanto a Polícia Militar na prevenção, quanto a Polícia Civil na investigação, vem fazendo o seu trabalho muito bem feito, de tal maneira que a gente vem conseguindo, mesmo com a redução dos efetivos, segurar os índices de criminalidade também. Muito obrigado pelas informações, secretário. Tenha uma boa noite e eu volto com você aí no estúdio, Carol. Obrigada, Rodrigo. Em época de chuva, as medidas para evitar acidentes com raios devem ser redobradas. Principalmente porque o Brasil está no topo do ranking de países mais atingidos por descargas elétricas no mundo. Só no ano passado, cerca de 23 mil raios atingiram a região do DF. Sabe aquela história de que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar? Será mesmo verdade? Com certeza. Sim, cai. Cai. Pode cair. Se tiver para raio, cai no mesmo lugar. O Frederico é a prova viva de que pode acontecer sim.
O servidor público mora numa chácara e já viu a propriedade dele ser atingida 2 vezes. Tivemos prejuízos materiais, né? Era coberto por seguro, o seguro fez a cobertura para a gente, mas foi um susto grande e eu não quero passar por isso novamente, não. Pode ser que caia 2 vezes, na terceira eu acho que seria muito pior. E quem trabalha neste arranha-céu em Nova York, o Empire State Building Tour, que o diga, ele recebe uma média de 25 raios por ano. Isso porque é um dos pontos mais altos da cidade. Mesmo assim, ele ainda perde para o Brasil, que é o campeão na lista dos países mais atingidos por raios no mundo. A gente pede para que as pessoas evitem ficar embaixo de árvores, né? Que o carro é um lugar seguro para ficar em função dos pneus, em função dos bancos, em função do revestimento, que isso acaba se tornando uma cela isoladora. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no ano passado, 25 pessoas morreram depois de serem atingidas por raios no Brasil. Aqui no DF foram registradas em 2017 cerca de 23 mil ocorrências. Os locais que as pessoas têm que evitar são piscinas, lagos, lagoas, praias, sabe? Até a parte molhada da praia ali, não está dentro da água, mas você está em contato com a água, se afaste, né? Porque isso pode ocasionar um dano. E agora uma notícia triste, o elefante Babu morreu na noite de ontem no Zoológico de Brasília. O animal de 25 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória e as causas da morte ainda estão sendo investigadas. Babu era considerado um elefante adulto. A expectativa de vida para elefantes é de pelo menos 60 anos. Começou nesta segunda-feira o período de efetivação das matrículas da rede pública. O pai ou o responsável tem até o dia 18 para confirmação da vaga na Secretaria da Escola escolhida. Mais de 36 mil novos alunos migraram para o ensino público este ano. Na pré-matrícula no ensino regular, que vai da educação infantil ao 3º ano do ensino médio, foram 18.420 inscritos por telefone e 15.076 pela internet. A educação de jovens e adultos, o EJA, teve 3.271 solicitações pela Central 156. Só que é preciso deixar claro que pela internet e telefone, os pais ou o aluno garantiram apenas a reserva da vaga. Para a efetivação da matrícula, é necessário entregar a documentação na Secretaria da Escola até o dia 18 de janeiro. No primeiro dia do período de matrícula, muitos pais enfrentaram fila no Centro de Ensino 1 em Sobradinho. Wanda entrou 2 vezes. No primeiro atendimento, foi informada que faltava um documento do filho de 14 anos. Ficou faltando a xerox da identidade do meu filho e sem ela não faz. Como o filho dela precisa estudar de manhã, Wanda vai tentar a sorte. Ao fazer a matrícula, ela teve que colocar o nome do filho nesta urna. É que um sorteio vai definir os alunos que vão estudar pela manhã. Todos os alunos eles têm a vaga garantida aqui na escola. O sorteio é exatamente para definir aqueles que pretendem, que querem a vaga no matutino. Mesmo se antecipando, tem gente que está com dificuldades para fazer a matrícula. O nome da criança não está na lista. Aí pediu para mim retornar à regional e fazer a reclamação lá, que o nome dele não foi selecionado. A diretora de acompanhamento e oferta educacional disse que a lista de alunos contemplados da internet é a mesma da escola. Quem não fizer a matrícula no prazo, perde a vaga. Depois do dia 18, começa a confirmação das vagas remanescentes. O que a gente orienta é que ele efetive essa matrícula, independente de ter sido a escola da preferência dele ou não, para que ele vire aluno da rede pública. Porque depois dele ser aluno da rede pública, a transferência pode ser solicitada a qualquer tempo, condicionada, claro, à existência de vaga. Luiziane não teve problemas para fazer a primeira matrícula do pequeno Pedro. O menino está tão empolgado em começar a estudar que foi de uniforme conhecer a escola. Eu vou fazer meu dever e eu vou estudar. Matrícula feita, agora é hora de se preocupar com um detalhe que pesa no bolso dos pais. Material escolar. Bom, pelo menos o uniforme, a mãe não precisa mais se preocupar. A vovó disse ontem que comprou 3 blusas. Ela disse ontem, mais tarde, que ela ia comprar 3 blusas de uniforme. A Justiça determinou que o governo do Distrito Federal e a União iniciem a radioterapia para pacientes com câncer em até 2 meses após o diagnóstico. Para atender a demanda, a decisão também inclui 3 hospitais particulares do DF.
Quem volta a falar com a gente ao vivo sobre esse assunto agora é o Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo. Oi, Carol. A decisão liminar determina aí que a União e o GDF cumpram essa legislação em, no máximo, 90 dias úteis. Caso seja descumprido aí essa determinação, a Justiça determinou aí uma multa de R$200 mil por paciente não atendido. Toda essa decisão liminar também autorizou a requisição de vagas de tratamento de radioterapia que atualmente estão ociosos aí em 3 hospitais aqui do Distrito Federal. Esses hospitais são o Sírio-Libanês, o Santa Lúcia e também o Instituto de Radioterapia de Taguatinga. Carol. Obrigada, Rodrigo. Olha, sobre esse assunto, a gente acabou de receber uma resposta da Secretaria de Saúde que disse o seguinte, que pretende zerar a fila de pacientes da radioterapia até o primeiro bimestre desse ano e que ainda não foi notificada dessa decisão que obriga a própria Secretaria de Saúde e a União a iniciarem o tratamento desses pacientes em até 60 dias. E o assunto ainda é saúde, porque o Distrito Federal recebeu hoje 23 novos médicos. Os profissionais fazem parte do programa Mais Médicos e vão atuar nas unidades básicas de saúde do DF. Veja a seguir, grileiros vendem terras públicas do DF pela internet, hein? Depois do intervalo. Até já.